Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um resumo aí, mais uma leitura do diário de trade de índice dólar. Hoje, né? Deixa eu tirar aqui, fazendo uns testezinhos no dólar hoje. Então vamos lá, vou pegar um rabiscador aqui para a gente bater um papo. Lembrando, quem quiser tem um Telegram aí na descrição. Linkzinho, é só entrar lá para bater um papo com a gente. Então, a gente já vinha conversando, eu já deixei aqui na posição, a gente já vinha conversando nos últimos dias que eu tinha uma região importante, tá? Que era a região do 5194, 5192, que era uma região de volume importante, a gente tinha uns topinhos anteriores importantes, então eu tinha uma região de fundo que a princípio eu poderia ter deixado aqui no 55, né, onde eu deixei, que são esses topos anteriores aqui, onde ele falhou, né, os rompimentos de máxima e mínima. Então, a gente teve aqui o rompimento desse range, lembrando que a gente pode desenhar aqui um rangezinho, ó, como se fosse uma acumulação de Wyckoff, onde ele rompeu, testou, e fez uma entrada bonita ontem e confirmou o rompimento. Então, se eu tenho um rompimento confirmado, eu tenho o início de uma fase E. A fase E iniciou, então eu tenho a tendência de fazer pivôs ascendentes. Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar ver se ele vem fazer um teste nesse topo anterior. Para fazer o que? Ele fez o teste no topo anterior, se ele indicar um movimento de alta, eu vou começar a comprar, sempre após os pullbacks, eu continuo comprando, né, pivôzinhos e tudo mais, para que a gente consiga aproveitar esse movimento de alta no papel. Lógico, se ele vem fazer um teste e falha nesse teste e joga para baixo confirmado, médias alinhadas para baixo, eu vou começar a vender para jogar para dentro desse range aqui novamente. Então vamos ver o que o mercado fez. Vou botar aqui, eu já estou no 20p, vamos botar aqui no 6p. Aí, que não foi. 6p. Tá, então deixa eu voltar lá para o início do dia. Então vamos pegar aquele topinho de ontem, vamos colocar uma linha ali para a gente entender o que vai acontecer aqui, ó. Então eu vou botar uma linha aqui diferente daquela vermelha, tá, pessoal? Vou pôr uma linha aqui, ó, nesses topinhos. Vou mudar aqui, vou colocar a aparência. Vamos colocar a fluxo aqui só para a gente entender a diferença da linha. Tá? Então é um ponto importante que ele pode vir testar, que é aquele topo rompido. Tá? Então deixa eu subir, deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar a gente. Tá? Então o mercado abriu, ó, o mercado abriu já indicando que ele provavelmente viria testar essa região. Lembrando que eu tenho a VWAP aqui embaixo, que é um ponto importante que o mercado vai tentar buscar, sempre ele vai tentar buscar. Então ele marca aqui, ó. Então, se nos primeiros minutos eu já tenho mínima e máxima, se eu estou no dia certo, mínima e máxima, só para não falar besteira. Então ele já marcou aqui, ó, mínima e máxima. Veio perder a mínima, sem muita entrada aqui na perda da mínima, então ele teria que fazer um padrãozinho antes ou depois. Ele voltou para testar a mínima perdida. Então, se eu tenho um range onde ele rompe e vem testar, eu posso procurar um movimento inferior maior aqui, lembrando que eu vou ter uma resistência forte nessa região. Como eu tenho a VWAP, ela serve de imã, ele pode vir tentar buscar aqui, mas não sei se teria tanta força, teria que pegar um setupzinho bem bonitinho, ó. Ele foi e já devolveu, ó. Então, devolveu para cima da região, que era uma região importante para a gente. Isso mostra para a gente que eu tenho uma defesa dos compradores aqui para tentar manter essa confirmação do rompimento, tá? Então, ó como teve defesa. Olha como eu tenho uma briga grande, tanto aqui na compra quanto aqui na venda, para tentar jogar para baixo daquela região. Então, quando eu tiver um amoecedor dessa briga, o mercado tende a andar com violência. Então, continua a briga, ó. Aqui eu não aconselharia fazer nada, tá? Então, a gente tem uma briga, marcaria essa mínima aqui. Então, por exemplo, eu posso marcar essa mínima, o mínima do dia relevante, pensando que aqui foi um rompimento falso, tá? Pensando que foi a gente brinca que é um dedo gordo aí, que alguém boletou um pouco mais forte do que deveria, tá? E o mercado lateralizou. Aqui, repara que eu já não tenho mais força, ó, eu já absorvi essa venda e eu já comecei a entrar boleta de força aqui, já começou a entrar movimento de força. Aqui as médias ainda estão desalinhadas, a média de 20 está por baixo da de 50. Então eu vou esperar o quê? Vou esperar a média de 20 cruzar, as duas alinhar para cima e vou operar na ponta compradora, tá? Aí, mercadinho faz um pivô, eu posso boletar nesse primeiro aqui, porque ele já está rompendo topos anteriores, a média de 20 praticamente já cruzou, mas ainda flat, um pouco mais arriscado, mas poderia. Se eu não boletei nesse primeiro padrão, posso boletar no segundo,
posso boletar no segundo, tem spread para máxima, tem os 6 pontos, posso boletar. O terceiro eu até poderia, mas já começa a ficar um pouco esticado, então você já está pegando a terceira entrada, mas eu ainda tenho aqui para o topo do dia, né? Então eu tinha book, eu fiz essa compra, então dava para ter espetado ali na máxima do dia sem problema, tá? Aí o mercado sente a máxima, sente o range, então a gente tem que marcar o range do dia. Aí nessas horas o que você faz? Você marca aqui como se fosse uma estrutura, falhou máxima, ele vai tentar vir na mínima. Vamos ver se ele vai ter força para romper a VWAP, senão ele vai começar um novo movimento de alta que vai continuar o movimento ascendente do ativo que a gente esperava. Segurou na VWAP, lateralizou, não teve força. Olha as médias alinhadas, ó, médias alinhadas para cima. Então, as duas médias já querendo abrir a boca do jacaré. Então aqui eu posso estar procurando compra para seguir o movimento ascendente. Lembra que na visão macro a gente já estava esperando um pivô ascendente. Então ele veio fazer o teste no topinho que a gente esperava e vai continuar o movimento de alta, tá? Então ele continua o movimento de alta e ainda deixa um padrãozinho aqui, ó, pós-rompimento. Então ele tentou romper, não teve força, veio para dentro, fez um pivô, rompeu, veio fazer um respiro para dentro de novo e fez outro pivô para confirmar o rompimento. Então um pivô de confirmação do rompimento dessa máxima aqui para fechar o gap. Eu tenho um gap para fechar, tem o fechamento e tem a máxima de alvo, tá? Ponto negativo, está bem próximo do fechamento, mas eu tenho 6 pontos para o fechamento, então eu tenho 2 barras para o fechamento, tá? Aí ele lateraliza, lembra que eu falo, mercado em tendência de alta, ó a média, ó, praticamente médias paralelas na alta, então eu posso procurar uma parede, um power, um pivô, compra e vai carregando na alta. Então o mercado deu compra e foi na alta. Padrão pós-fechamento, pós-máxima do dia anterior. Já está um pouco esticada, mas segue o jogo. Ó, lateralizou, segue o jogo. Aqui eu já tenho um afastamento muito grande, meu stop está muito longe, já tenho praticamente aqui um afastamento triplo. Já começa a ficar perigoso. Então eu vou esperar o mercado fazer um respiro. Aí o mercado vem fazer um respiro aqui, ó, pessoal. É um tradezinho que às vezes a gente faz, que a gente pega essa venda aqui para jogar aqui na região da VWAP, tá? Mas é um trade bem arriscado, mas normalmente ele dá muito certo esse trade, tá? Então ele veio aqui, aí olha que interessante, veio na VWAP e fez o quê? Um padrão para frente, tá? Se eu estou pensando em movimentos de alta, eu posso já começar a procurar compra quando a média de 20 virar para cima da média de 50. Então eu vou esperar a média de 20 virar para cima de 50. Ó, não deu entrada, lateralizou, veio lá no fundo de novo. Se ele não teve força para romper, para conseguir continuar o movimento de alta, ele vai ter que fazer um movimento de força, um ABC, para depois ele continuar um novo movimento de alta. Olha onde ele foi testar. Olha como aquela região era uma região importante. Olha como... Opa, deixa eu dar a tela aqui, deixa eu puxar. Olha como aquela região era uma região importante. Olha onde ele foi testar e segurou. Aqui, ó. Aqui eu tenho aquele ocoizinho que eu falo. Eu tenho um ombrinho aqui, um fundo e um ombrinho para cima. Então eu posso botar uma compra aqui ou uma compra aqui para ir um alvo na VWAP. Eu tenho um OCOI em cima de um suporte, onde a minha compra vai estar sendo defendida por esse suporte que a gente sabe que é um suporte interessante lá de trás, tá? Então é isso que a gente vai utilizar como base para defender a gente. O mercado subiu e começou aqui, ó, a média aqui, ó, médias alinhadas. A gente sabe que o dólar está numa tendência de alta, pode ter dado um respiro mais fundo, mas ele vai tentar tomar a tendência de alta. Médias alinhadas é compra, ó. Então eu tive uma compra aqui, tá? Isso aqui bem próximo da hora do almoço, tá? O mercado alinhou, lateralizou, compra. Aqui no caso, teria que ter feito a parcial com 3 pontos e colocado a saída no 0 a 0, porque já cansou o movimento, né? Quando ele rompe, principalmente o power ele é um movimento de força, onde ele puxa, lateraliza e puxa. Então se você comprou o power, ele fez 3 candlezinhos aqui, você tem que fazer a parcial e sair no 0 a 0, tá? Porque ele perdeu o momento de força. Se ele é um movimento de força e ele lateraliza, é que ele não está com força, então você tem que zerar a posição. Volta aqui de novo para dentro, olha, repara que aqui a gente já tem um rangezão maior, ó, o dólar trabalhando num rangezão maior do dia, ó, tá? E tem até o rangezinho menor aqui que a gente pode considerar, falha fundo, falha topo, ó, falha fundo, falha topo. Então, a gente sabe que quando falha um lado, a tendência é ele tentar buscar o outro, tá? O mercado briga aqui no fundinho,
lateralizou, 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 e ó como ele sai aqui, ó. Ó como ele sai aqui, ó. Médias alinhadas, padrão, padrão, vai tentar fazer outro padrão ali, no caso já está no topo, não teve força para fazer, vem testar o fundo da congestãozinha aqui, ó. A parte da tarde eu fiquei operando isso aqui, ó. Então, ou fazia venda aqui, no caso eu preferi não vender aqui, ou comecei a comprar essa região. Então, quando ele vinha aqui embaixo e virava para cima, você teria uma compra ou comprando nos padrõezinhos ou comprando fundo. Até que ele faz essa marcação de fundo, que é como se fosse um uptrust, né? Então, se eu pensar numa estrutura menor aqui, ó, tem uma estrutura menor aqui, ó, vamos supor. Se eu tenho um uptrust aqui, ele faz o teste, a tendência é que ele rompa e vá embora aqui de uma vez, tá? Então, se ele fez um uptrust e foi embora. Qual que é meu ponto de suporte agora? Meu ponto de suporte é o fechamento, onde ele veio testar e segue ali no movimento para o fechamento do dia, tá? Então, deixa um pouquinho para trás. Então, é isso que eu enxerguei no dólar hoje. Então, lembrando que, vamos olhar o que a gente espera para segunda-feira, tá? Ele ainda está em tendência de alta, então você vê que nos 20p a gente tem as médias alinhadas para cima, ele fazendo um movimento de ascensão e correção, então tem que tomar cuidado porque ele ainda não rompeu esse topo aqui, então ele pode montar uma nova congestão aqui nessa região, então vamos esperar o que ele vai fazer, e o que a gente espera na segunda-feira, se ele vai abrir para cima dessa região e vem testar essa região e como ele vai fazer esse teste, ou se ele abre aqui embaixo e começa a acelerar para romper aquela região lá em cima como se fosse uma congestão. Então ele vai falhar esse fundo do 23 para ir lá para cima, ou ele abre aqui e vem buscar essas regiões de liquidez, que são as regiões aqui embaixo. Então a gente vai observar como ele vai fazer esses movimentos e vamos reagir à movimentação do preço na segunda-feira, tá? Do índice, vamos para o índice. Tá, então do índice eu tenho falado para vocês, ó, a gente, opa, foi muito P ali, 60P, tá? Então, do índice, tá, pessoal? Vamos ver aqui o índice hoje. Então, a gente estava comentando que eu tenho essa congestão do índice, onde ele vem falhar fundo, vem falhar topo, veio romper fundo, ó, quantas falhas teve. Então, eu posso imaginar que o rompimento de ontem pode ser uma falha. Porque por que pode ser uma falha? Porque ele não fez o teste. O que seria o teste? Ele tem que romper, testar e depois iniciar o movimento de queda, igual o dólar fez. Então aqui eu ainda não tive o teste, eu só tive o rompimento. Ele veio em linha reta, fez um micro padrãozinho aqui, mas não fez um teste nessa região. Então, o que eu ia esperar hoje? Se ele abre na mínima, vem testar e depois continua o movimento de queda, provavelmente a gente ia iniciar uma fase de queda. Se ele abre acima, ele teria que puxar para cima, vir testar essa região, então ele teria que fazer isso aqui, ó, puxar, vir testar essa região é uma região de liquidez de suporte muito forte e me dá uma operaçãozinha para cima, porque se ele inicia um movimento de alta, a tendência é ele vir no 112, não digo no mesmo dia, mas é a tendência, tá? Então, o que ele fez no 20p? Vamos olhar o 20p. Então, ó, aquela linha inferior lá é essa linha grossa aqui, ó. Essa linha daqui, ó, aquela linha inferior daquela congestão que a gente está falando, tá? Então, o mercado abriu levemente abaixo daquela linha, dentro da região de briga, tá? Lateralizou e já puxou para cima. Então, no início do dia, eu posso ter um movimento aqui, tá? Então, eu posso fazer uma compra aqui, porque médias alinhadas, o preço está acima da VWAP, é volatilidade do início do dia, mas pode ser feito aqui, eu tenho o VWAP aqui do dia anterior para cumprir de meta, tá? Faz um padrãozinho acima da VWAP do dia anterior, já está um pouco longe aqui das médias, mas poderia fazer uma compra ali? Posso fazer pensando na volatilidade do início do dia, tá? Mas não é uma compra muito boa para se fazer. Então, vamos marcar a mínima do dia e vamos marcar a máxima do dia e vamos ver como ele vai trabalhar dentro dessa região. A gente vai começar a ver o quê? O que o índice começa a fazer? Ele tenta fazer aquele teste, então ele entrou para dentro, o mercado tentou jogar ele para baixo, mas a gente vê que ele cumpriu o ajuste e perdeu força nessa região, tá? Então aqui não tem venda nessa perda da mínima, porque o mercado veio muito forte aqui, ele poderia ter feito um respiro, então tem que aguardar e esperar. Agora que a média está alinhada para baixo, esperar o quê? Se ele fizer um pullback
começar a iniciar um movimento de queda de novo, aí eu posso estar vendendo esse movimento, tá? Lateralizou aqui, ó, lateralizou, mostrou uma briga nesse vermelho muito forte, não venderia esse vermelho, tá? Pelo movimento tá esticado. E ele faz uma espécie de um spring aqui, pensando que se eu tenho uma congestão aqui, tem um topo e um fundo, eu posso estar fazendo um spring aqui, onde se eu testar esse movimento aqui e não perder essa região, eu vou jogar lá em cima nos 101 mil pontos novamente. Ele fez um teste curtinho que seria um pivôzinho e tentou jogar lá para cima nos movimentos ascendentes. Aqui é difícil de pegar, pessoal, mas ó, médias alinhadas. Se eu não peguei aqui, eu posso pegar aqui, ó. Então, se ele fizer um padrão aqui, eu posso pegar. Ou posso pegar aqui nesse rompimento, um stop aqui, pensando que isso aqui é um pivô, tá? Então, eu vou comprar o pivô, um stop aqui. O ideal é esperar o padrão, tá? Mas se você não esperou o padrão, ele fez o padrão. Se você não esperou, você entrou também, conseguiu fazer o gain. Máxima do dia. Máxima do dia, ponto de suporte, de resistência importante. Resistência importante, o mercado segurou, tentou ainda ganhar um pouco de força, ó. Tentou ganhar um pouco de força. Aqui, para quem é mais agressivo, tem uma venda aqui para jogar na 50 VWAP, tá? Aqui eu já não venderia, muito na cara da VWAP. E o mercado falhou topo, ele vai testar o fundo dessa congestão. Mas lembrando que eu tenho essa linha que é muito importante, tá? Então, é complicado você fazer uma compra em cima dessa linha ou uma venda, é melhor esperar o mercado se definir. E ele mostra pra gente que ele vai ficar o dia lateral. Então, falhou topo, vem no fundo, ó o fundo do dia aqui, ó o fundo do dia, tá? Do lado do início, aquele range inicial que eu sempre falo, marca o range inicial do dia que ele é importante. O que ele faz aqui? Ele faz um okoi pra gente, okóizinho que a gente gosta, porque eu tenho ombro, cabeça, e eu tenho um ombrinho mastigado aqui, a gente brinca que é um ombro com bursite aqui, então eu tenho um movimento que eu posso entender que isso é um movimento de alta. 200 pontos, posso desprezar a VWAP 50 porque ambas estão flat, então vou ter que operar só para esse action, fluxo e book. Mas era uma compra viável, tá? O mercado lateraliza, ameaça fazer um power aqui. Por que esse power é ruim? Porque as médias estão por baixo da VWAP e essa última barra aqui, ó, onde você teria ativado essa barra, ela andou quase 100 pontos, né? Então eu tenho uma ponta importante, mas a média de 20 ela não está encostadinha aqui. O ideal é que ela tivesse encostadinha, já bem virada para cima. No caso, ela está por baixo da VWAP ainda. O mercado vem e lateraliza nessa região e agora estamos finalizando o dia mostrando que aqui a gente tem uma micro região aqui, ó. Então eu teria uma micro região aqui onde eu poderia vender topo e comprar fundo, lembrando que eu já tive uma falha aqui, uma tentativa de venda aqui. Eu consigo entender que essa aqui é uma região que ele vai ficar preso, tá, pessoal? Então o que a gente vai esperar? Vamos para o 60p para ver o que a gente vai esperar na segunda-feira. Então voltamos praticamente para dentro da região. Então, no 60p, a gente tem essa região, que a gente tem essa região marcada, tá, pessoal? Então, voltamos, até menos um pouquinho, voltamos para essa região marcada, tá? Então, estamos trabalhando aqui no fundo dessa região. Se ele perde essa região, testa e vai perder a mínima, eu tenho o início de um movimento de venda, e se ele joga para dentro aqui, eu vou tentar buscar ali 102 mil pontos. Então, vamos ver como segunda-feira o mercado vem e vamos trabalhar em cima desses pontos aí. Ok, pessoal? Um abraço a todos aí, obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!